A situação atual do mundo masculino e do mundo dos relacionamentos afetivos parece anunciar a proximidade do fundo do poço. Entretanto, esse fenômeno não ocorreu da noite para o dia, e o homem que deseja permanecer íntegro nestes tempos de decadência precisa compreender o processo que gerou este resultado tão negativo. É esse processo que esta série de vídeos vai descrever e comentar. Na parte 1, falamos sobre a virada do século XIX para o século XX, sobre os anos loucos da década de 20 e como os meios de comunicação em massa agilizaram tremendamente a disseminação dessa loucura mundo afora. O link para a parte 1 está na descrição deste vídeo. Então, vamos dar continuidade à nossa série Século XXI, Compreendendo a Decadência Ocidental. Parte 2. Prazeres sensoriais e propaganda. A história não é linear. Ela ocorre em ciclos. A história se repete sem parar. Se você estuda história de forma metódica e sem preconcepções, você sempre compreende o que está se passando à sua volta e também sabe o que pode esperar como resultado do que está ocorrendo. A impressão nítida de decadência social que temos do mundo atual é corroborada pela abordagem do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Entre aspas, a contemporaneidade é composta por pessoas que normalizaram a superficialidade e a fugacidade das relações, especialmente as relações afetivas. O sexo, que durante muito tempo foi visto por várias tradições orientais e também pela cultura cristã como símbolo resguardado pela sagrada bênção divina, volta a ser rebaixado a um mero ato de prazer posicionado junto aos outros prazeres sensoriais, como a comida e as bebidas, por exemplo. Tanto as tradições orientais já mencionadas, como a cultura cristã da Idade Média, foram bem-sucedidas na manutenção do celibato para as mulheres apenas, pois nenhuma cultura na história humana conseguiu segurar a ânsia masculina pelo prazer sexual. É isso que sempre fez dos homens presas tão fáceis. As primeiras baladas. Nada mais decadente do que os zumbis narcisistas que, da mesma forma como as baratas sempre buscam os locais escuros e úmidos, nos finais de semana, procuram religiosamente as casas noturnas, os clubes e as festas onde se embriagam e se exibem freneticamente na pista de dança, especialmente o público drogado das raves. Os piores e mais alienados de todas as espécies de zumbis que compõem o zoológico baladeiro moderno. Diferente da dança artística e da dança como fonte de renda, seja direta ou indireta, a dança narcisista inebriada, especialmente a dança de catarse impulsionada pelo álcool, pela cocaína, pelo ácido e pelo êxtase, vem servindo como válvula de escape do gado urbano em sua cegueira insana, tentando inconscientemente se livrar do visgo pegajoso do tédio, da superficialidade e da insignificância que reveste sua vida desde a década de 1920, especialmente durante a década de 1980 com as discotecas. Muito pior são os homens que se entregam a esse tipo de atividade, pois a dança narcisista e exibicionista é uma característica exclusiva e bem antiga de prostitutas e strippers, dançarinas de striptease. As cenas envolvendo homens nessas micaretas pelo país afora seriam cômicas se não fossem deprimentes, e se tornam cada vez mais comuns.
muito diferente do cara que está no palco ganhando dinheiro, os homens que você vê rebolando e se contorcendo embevecidamente nas boates e nas micaretas são os escravocetas mais inconscientes e mais irremediáveis da história humana deste planeta. As danceterias ou clubes de dança se tornaram muito populares na década de 1920. Essa popularidade atingiu o pico no final da década e chegou ao início da década de 1930. A música para dançar veio a dominar todas as formas de música popular no final da década de 20. Absurdamente, as peças clássicas, as operetas, a música folclórica, etc., foram transformadas em melodias populares de dança, versões criadas meramente para saciar a mania de dançar que se apoderou das massas urbanas. Assim, a febre da dança teve uma grande influência na enorme produção de música de baixa qualidade, também conhecida como música popular. Após a Primeira Guerra Mundial, a enxurrada de propaganda hedonisticamente alienadora e totalmente irresponsável por parte da grande mídia teve como resultado uma diminuição acentuada das inibições dos jovens, que agora exigiam mais liberdade a fim de testar novas experiências. O problema é que os jovens queriam mais liberdade sem estarem dispostos nem prontos para arcar com as consequências e assumir a devida responsabilidade necessária para desfrutar dessa liberdade. Exatamente como ocorre hoje, os adolescentes daquela época queriam tudo de mão beijada sem ter que sacrificar absolutamente nada para tal, e sabiam muito bem que, se uma aventura deles incorresse em crime, seriam os pais ou responsáveis que teriam que enfrentar as consequências. Na verdade, isso não é liberdade, é apenas libertinagem e caos. Assim, dentro daquele contexto irresponsável e confuso, as tradicionais damas de companhia, em inglês chaperones, que sempre saíam junto das jovens solteiras para vigiá-las, foram diminuindo em número até desaparecerem por completo à medida que o Vale Tudo se tornou o slogan da alienada e ignorante juventude urbana da época. Para o prejuízo de todos, e especialmente delas mesmas, surgia uma nova mulher na sociedade ocidental, a famosa melindrosa, que dançava, bebia, fumava e votava. Essa nova mulher, que vivia apenas para o momento, cortou o cabelo, usava maquiagem, adorava as baladas da época e usava saias bem mais curtas para facilitar a prática da dança. Ela era famosa por ser leviana e por gostar de se arriscar desnecessariamente. No mesmo ritmo, em escritórios e escolas, novas carreiras surgiram para as mulheres solteiras com salários que as ajudavam a serem mais independentes. Secretárias e professorinhas do Estado, para variar. Note bem que ser mais independente não é sinônimo de ser totalmente independente, e as mulheres de então, e de agora em especial, sempre votaram de forma a aumentar o poder e o tamanho do Estado, principalmente porque essas novas grandes carreiras que apareceram para elas não pagavam o suficiente para uma mulher solteira bancar, ao mesmo tempo, uma residência decente, um carro, alimentação de primeira linha, suas roupas da última moda da Coco Chanel, seus vícios, suas baladas, a sua maquiagem, etc., etc. Como todo jovem, sem a menor visão de futuro e totalmente desprovida de senso crítico, aquela nova mulher estava completamente alheia às misérias que aquele novo estilo de vida raso e irresponsável traria em curto, médio e também em longo prazo. Propaganda. Edward Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, é considerado o fundador da expressão eufemística relações públicas, ou
consentimento de engenharia, como ele mesmo descrevia. Essa jogada semântica foi um esforço para evitar usar a palavra propaganda, devido à conotação negativa que a politicagem por trás da Primeira Guerra Mundial tinha conferido à mesma. Edward Bernays foi o primeiro marqueteiro a teorizar que as pessoas poderiam ser levadas a querer coisas que não precisavam se você apelar para seus desejos inconscientes, como o desejo de ser especial, ou o desejo de ser livre, ou de ser bem-sucedido, de ser importante, ser famoso, etc. Mr. Bernays e o teórico da propaganda Walter Lippmann eram membros do então Comitê de Informações Públicas do governo dos Estados Unidos, responsável por manipular e manobrar a opinião pública acerca de assuntos sensíveis. Esse comitê foi, por exemplo, muito bem sucedido em convencer americanos isolacionistas a apoiar a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. Em 1929, essa mesma técnica de programação mental foi empregada pela American Tobacco Company, Companhia Americana de Tabaco, que contratou Edward Bernays com o objetivo de instigar as mulheres a começarem a fumar, pois os homens fumavam, mas não era culturalmente aceitável que as mulheres fumassem e elas representavam pelo menos 50% dos consumidores em potencial de cigarros, ou seja, um enorme desperdício de lucro. Com isso, Bernays, pagando algumas feministas que já tinham começado a fumar, orquestrou uma dramática exibição pública de mulheres fumando durante o desfile do Dia da Páscoa em Nova York. Na sequência, ele deixou vazar para os seus contatos na imprensa que ficara sabendo que as mulheres sufragistas iam acender suas tochas da liberdade durante o desfile, a fim de mostrar que podiam fazer tudo o que os homens fazem e, assim, aquela jogada publicitária transformou em lucro gigantesco o ridículo desejo feminista, já latente em todas as mulheres, de serem consideradas iguais aos homens. Pois bem, esta foi a segunda parte da série Século XXI, Compreendendo a Decadência Ocidental. Te vejo na parte 3 apresentando Feminismo e a Absurda Glorificação do Sexo. Compartilhe este vídeo. Aqui é o tiozão. Over and out.